Amigos alternativos, 10 anos atrás aconteceu uma das maiores zebras do futebol mundial. Um time africano da República Democrática do Congo se classificou para a final do Mundial de Clubes. É claro que eu estou falando do Mazembe, time que surpreendeu o Internacional numa vitória histórica, uma vitória que virou meme por causa daquela dancinha do Kidiaba. Então hoje nós vamos lembrar desse momento e vamos falar sobre por onde anda aquele esquadrão alternativo. Primeiro quero dar aquela dica sobre o aplicativo em que você pode ver de graça os jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. É no aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo, configure lá de acordo com as suas preferências, aproveite todas as funções que já tem por lá, as notícias, estatísticas, tempo real, vídeos e a transmissão desses jogos especiais do futebol europeu. Agora falando sobre o Mazembe, a primeira curiosidade que eu quero destacar é que o nome completo do Mazembe é Tout-Puissant Mazembe, que significa Todo-Poderoso Mazembe. Pois é, pode parecer pretensioso um pouco, mas atualmente faz muito sentido, porque o time é o maior campeão da primeira divisão da República Democrática do Congo, né? Tem 18 títulos nacionais, mas uma coisa que poucos sabem é que essa hegemonia aí foi construída recentemente, né? O clube se tornou, digamos assim, um novo rico. Essa transformação aconteceu por causa de Moise Katumbi, um milionário torcedor do Mazembe que resolveu investir por lá desde 97, e aí a partir da virada do século o Mazembe se tornou hegemônico, né, dentro da República Democrática do Congo e uma potência também continental, afinal conquistou títulos da Liga dos Campeões da África, né? Ele sempre disse, o Katumbi sempre disse que investiu no clube para ajudar as crianças, desenvolvimento das pessoas ali na região, resgatar também o orgulho da República Democrática do Congo, um país que sempre sofreu muito por causa de guerra civil, mas também ficou evidente que o Katumbi tinha interesse político, né, tanto que se tornou governador da província onde fica o Mazembe, tem até pretensão também de se tornar presidente. Mas voltando a falar do clube, vale lembrar que antes de conquistar a vitória contra o Internacional, chegar na final do Mundial de Clubes de 2010, um ano antes, o Mazembe participou do Mundial, né? Foi campeão da Liga dos Campeões africano, derrotou um time nigeriano, e aí foi para o Mundial de Clubes, mas não teve muita sorte. Naquele ano ele disputou a primeira partida contra um time da Coreia do Sul, o Pohang Steelers, e foi eliminado, e aí depois ainda perdeu a disputa pela quinta posição contra o Auckland City da Nova Zelândia. Os dois jogos foram de viradas, com gols no final. Foi realmente uma participação bem trágica do Mazembe no Mundial de 2009. E então veio o Mundial de 2010 e a grande zebra, que começou, é claro, na final da Liga dos Campeões da África, né, quando o Mazembe derrotou o Esperance da Tunísia, e aí foi para o primeiro jogo do Mundial contra o Pachuca do México, também como zebra, e conseguiu derrotá-lo, passou. Naquela partida ali o Mazembe estava sob supervisão, sobre olhares do Internacional. Vale até uma curiosidade que um dos olheiros do Internacional naquele jogo, do jogo entre Mazembe e Pachuca, era o Guto Ferreira, ele mesmo, Gordiola, estava lá trabalhando para o Internacional como olheiro, e ele apresentou um relatório ali destacando a força física, o entrosamento, a união do Mazembe, elogiou naquele relatório, mas de qualquer forma existia realmente um sentimento ali de favoritismo muito grande do Internacional. Vale lembrar, por exemplo, que dias antes da partida contra o Mazembe, o Celso Roth e o Bolívar posaram com a taça do Mundial, né, numa imagem ali que circulou como um sinal ali de salto alto, de repente, do clube, né? E aí fomos para a partida contra o Mazembe, em que o Inter acabou até dominando, sendo melhor durante o primeiro tempo, mas tomou 2 gols no segundo tempo, um logo no começo, depois um outro golaço aos 40 minutos do segundo tempo, e acabou perdendo por 2-0, sendo eliminado então na semifinal do Mundial de Clubes. Goleiro Robert Kidiaba.
Logo depois da vitória do Mazembe, é claro que circulou e viralizou muito aquela dancinha esquisita do Kidiaba comemorando os gols, a vitória do Mazembe contra o Inter, né? E aí ele se tornou um símbolo tanto daquela vitória como um símbolo da história do clube, né? Virou um ídolo, era um goleiro muito bom, tanto que defendeu a seleção da República Democrática do Congo por muito tempo, disputando Copa Africana das Nações, inclusive, e aí se aposentou no próprio Mazembe em 2018 e em 2019 ele virou deputado e comemorou a vitória na eleição com a dancinha esquisita dele. Lateral, Eric Nkulukuta. Esse jogador ainda está na ativa, está com 38 anos e atualmente defende um time B, digamos assim, do Mazembe. Ele ficou no Mazembe até 2015 e aí saiu para esse Dom Bosco, que é o time que é gerido pelo filho do Katumbi, né, do dono do Mazembe, e aí funciona exatamente como um time B do Mazembe e o Nkulukuta está lá aos 38 anos ainda na ativa. Zagueiro Joel Kinwaki. Vocês vão perceber que tem muitos jogadores que mantiveram uma identidade muito forte com o Mazembe. E o Joel ficou lá no Mazembe até 2019, ficou por muito tempo no clube, conquistou outros títulos com o Mazembe e saiu, agora atualmente está no Renaissance do Congo. Zagueiro Mihail Kazembe. Esse jogador era o capitão do Mazembe naquela partida contra o Internacional, líder do grupo, e ele se aposentou pouco tempo depois, se aposentou em 2012, mas voltou ao Mazembe para ser treinador, virou técnico do clube e era técnico do Mazembe até março de 2020, quando o time sofreu eliminação na Liga dos Campeões da África, né, da CAF, e aí ele foi demitido. Lateral, Jean Cassussula. Esse jogador é um prata da casa do Mazembe e ficou por lá bastante tempo. Ele foi formado em 2003 e ficou lá até 2020. Até janeiro de 2020, o último registro que a gente tem é que ele estava lá no Mazembe, né? Depois saiu, a gente não tem certeza se ele está sem clube, se aposentou. E vale lembrar a curiosidade que em 2015 ele tentou a carreira política também, mas não teve o mesmo sucesso do Kidiaba. Volante, Narcisse Ekanga. Já esse é um jogador que saiu do Mazembe pouco tempo depois, ele saiu em 2011 e partiu por uma carreira alternativa, né? Ele que é naturalizado da Guiné Equatorial, passou por um time de lá, por exemplo, jogou no Leões Vegetarianos e também jogou em time do Sudão, jogou em um time da Zâmbia e o último registro que a gente tem dele é exatamente em um time da Zâmbia em 2017. A gente acha que ele se aposentou, mas não temos mais informações sobre ele depois disso. Volante, Mbeza Bedi. Esse foi um dos poucos jogadores do Mazembe de 2010 que conseguiu projeção para ir para um time europeu depois. Em 2012 ele foi para o Anderlecht da Bélgica, não teve muito sucesso por lá, voltou ao futebol africano, jogou por times da Tunísia, do Congo e atualmente está em um clube do Congo. Meia, Isaac Kassongo. Esse é mais um jogador que se aposentou no Mazembe, considerado um ídolo, ficou por muito tempo lá e depois ele tá virando treinador, né? Ele ficou de 2018 a 2020 no Dom Bosco, aquele time B do Mazembe que eu citei, né? E atualmente ele foi contratado pro Mazembe mesmo como auxiliar técnico. Meia, Joko Kaluituka. Esse foi o autor do segundo gol contra o Internacional, um belo gol, e ele foi eleito, inclusive, naquele Mundial de Clubes, o segundo melhor jogador, né? Ganhou a bola de prata, o Eto'o ganhou a bola de ouro. Depois ele saiu para o futebol do Catar, a partir de 2011, e se aposentou em 2017. Atacante, Patu Cabangu. Esse foi o autor do primeiro gol contra o Internacional, ele também teve uma chance na Europa, também no Anderlecht da Bélgica, foi jogar por lá, mas saiu rapidamente, foi para o futebol do Catar e em 2017 voltou para o Mazembe, onde está jogando até hoje. Atacante, Given Singuluma. Esse era o camisa 10 do clube e ficou no Mazembe até 2017, até que voltou para o futebol da Zâmbia, né? Ele é nascido na Zâmbia e tem até um episódio triste para ele aí, que em 2012 ele estava na seleção da Zâmbia e foi cortado por desentendimentos com a comissão técnica e logo depois disso a Zâmbia surpreendeu e foi campeã africana sem o Singuluma. Atacante reserva, Delkandá.
Esse jogador entrou no final da partida contra o Internacional, substituindo inclusive o Singo Luma, e tem uma curiosidade porque ele ficou no Mazembe até 2013 e quando saiu do Mazembe foi para o Raja Casablanca do Marrocos, que é o time que surpreendeu em 2013 o Atlético Mineiro, na semifinal do Mundial de Clubes, em outra zebraça internacional. O Delcandá entrou também durante a partida e participou então de 2 zebras históricas contra clubes brasileiros. E aí, em 2015 ele voltou ao Mazembe, mas desde 2019 ele está no futebol da Tanzânia, no Simba Sports Clube. Técnico Lamin Ndiaye. O técnico desse grande feito do Mazembe é um cara que já tinha muita moral no país, desde quando ele era jogador, porque ele chegou a jogar no futebol francês, aí depois virou treinador, fez sucesso lá em Camarões, no futebol de Camarões, e assumiu o Mazembe em 2010, pouco antes do Mundial, conseguiu ser campeão da Liga dos Campeões da África, participou daquela conquista, e aí depois participou do grande vice-campeonato mundial de clubes. Ficou no Mazembe ainda por mais alguns anos, foi campeão nacional em 2011 e 2012, e em 2013 virou diretor técnico do clube. Atualmente ele não está mais no Mazembe, está num time de Guiné. Depois da zebraça contra o Internacional, o Mazembe enfrentou a Inter de Milão na final do Mundial de Clubes, perdeu por 3-0, foi uma vitória realmente tranquila da Inter de Milão naquela decisão, mas o Mazembe continuou crescendo, né? O clube inaugurou um estádio novíssimo em 2011, em 2015 foi campeão da Liga dos Campeões da África novamente, venceu o título continental e foi para o Mundial de Clubes, não foi bem no Mundial de Clubes novamente, fez aquela campanha de ser eliminado no primeiro jogo e depois ainda perdeu a disputa de 5º lugar também, mas continua sendo hegemônico lá na República Democrática do Congo e venceu inclusive o título da atual temporada de 2020. O Moise Katumbi, dono do Mazembe, é que tem algumas histórias curiosas depois daquela zebra, né? Como eu disse, ele virou governador durante um período, aí teve problemas políticos e problemas até na justiça que levaram ele a ser exilado na Bélgica entre 2016 e 2019. Mas ele voltou, criou um partido e está de olho nas próximas eleições presidenciais por lá. Em 2023 deve ser candidato. Enquanto isso, continua com a atuação esportiva, é presidente do Mazembe e também vice-presidente da Associação Mundial de Clubes, né, que representa os times nas decisões da FIFA. Depois de 2010, o Inter conquistou 6 títulos do Campeonato Gaúcho na sequência, de 2011 a 2016, mas em 2016 o time viveu aquele momento terrível para a história, foi rebaixado, né, para a Série B, teve dificuldades para subir na Série B no ano seguinte. Em 2017 o time passou sufoco, só conseguiu subir na 2ª posição e não conquistou títulos aí de primeira grandeza, né, durante esse período. Desde 2011, quando venceu a Recopa Sul-Americana, só conquistou mesmo estaduais. Então, em 2020 chegou a começar muito bem no Campeonato Brasileiro, mas acabou caindo de produção, teve troca de técnico, né? E hoje o título parece um pouco mais distante, o título do Campeonato Brasileiro. Agora eu pergunto para você, amigo alternativo, onde você estava naquela zebraça do Mazembe vencendo o Inter no Mundial de Clubes? Acho que todo mundo lembra, né? Foi realmente muito marcante, todo mundo lembra de ter assistido esse jogo de alguma maneira e ter lamentado se você é torcedor do Colorado ou sorrido e se divertido se você torce para outro clube, né? Então deixa aí seu comentário sobre isso. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tudo isso ajuda muito a Última Divisão a crescer e também interaja com a gente nas redes sociais, siga as nossas páginas @Última Divisão. É isso, amigos, até a próxima!